Olá, tudo bem? Neste vídeo vou falar sobre as operações com conjuntos, que são em quatro. A união, que a gente vai representar pelo U. O que é a união? É você juntar os elementos. Então, se você tem dois conjuntos, A e B, e você quer fazer a união deles, então os elementos que vai pertencer a esse conjunto união são os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então você pega todos os elementos de A e junta com todos os elementos de B. E aí você tem a união. Uma outra operação é a intersecção. A intersecção ou é o U de cabeça para baixo ou é tipo calcanhar, né? Tanto faz. Então o que significa a intersecção? São formados pelos elementos em comum, aqueles que são comuns. Ou seja, se você tem dois conjuntos A e B e você quer determinar a intersecção, os elementos desse conjunto são os elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Se você prestar atenção aqui, na união, olha, a conjunção que eu estou usando é a conjunção OU. Então o elemento pertence a A ou pertence a B. E aqui na intersecção, eu coloquei a conjunção E. Então, obrigatoriamente, o elemento para pertencer à intersecção tem que pertencer a A e também tem que pertencer a B. A outra operação é a diferença. Então, se eu tenho aqui A menos B, os elementos que pertencem a esse conjunto são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. A quarta operação é o complementar. Complementar de A e B. Primeira coisa que você tem que observar é se todos os elementos do conjunto A também estão no conjunto B. Se todos os elementos do conjunto A estiver no B, aí você calcula B menos A. Olha, os elementos do conjunto A têm que estar dentro do conjunto B. Se isso acontecer, aí você faz B menos A, né, que volta a ser aqui a diferença. Então vamos aqui a um exemplo. Considere os conjuntos A e o conjunto B. Determino A união B. Então o que é a união? É você juntar os elementos. Primeiro eu vou representar aqui quais são os elementos do conjunto A, quais são os elementos do conjunto B, utilizando a chave. Então eu tenho aqui, conjunto A, B, C, D, E. Aí união, conjunto B, C, D, F, G. Se eu quero a união, é você unir. Então vamos fazer aqui a união. Eu vou pegar aqui o A, o B. Olha, o C está nos dois conjuntos. Então você pega qualquer um deles. C. O D também está nos dois conjuntos. Você pega qualquer um deles. Aí você pega o E, o F e o G. Então aí você tem a união B. Agora vamos fazer a intersecção também entre os dois conjuntos. Então eu vou pegar aqui o conjunto A, B, C, D, E. Aí intersecção com o conjunto B, C, D, F, G. Bem, o que é a intersecção? São aqueles elementos comuns aos dois, ou seja, são os elementos que estão nesse conjunto e também está nesse conjunto. Aí você vai olhando elemento por elemento que você vai descobrir quais são eles. Vamos lá. Olha, o elemento A só está no primeiro, porque aqui não tem, então não pode. A letra B também só está no primeiro, também não pode. Já o C, você tem ele aqui e tem ele aqui. Então o C é um elemento comum. Então o C faz parte da intersecção. Olha, a letra D, o elemento D também está nos dois conjuntos.
Então o D também faz parte da intersecção. A letra E, ou o elemento E, só está no primeiro conjunto, o F só está no segundo e o G só está no segundo. Então a intersecção B é apenas os elementos C e D. Vamos aqui ao segundo exercício, segundo exemplo, né? Considerando os conjuntos U, que são esses números, e A, esses B e C, aí aqui eu quero determinar o complementar de B em U. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui é se todo elemento de B se está dentro do U. Então vamos lá, elemento conjunto B, ó. 2, aqui está o 2. 3, aqui está o 3. 4, aqui está o 4. Então é possível calcular o complementar. Como é que você acha o complementar agora? Agora você vai fazer assim, ó, U menos B. Bem, quem é o conjunto U? O conjunto U é esses elementos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí menos, quem é o conjunto B? Ó? Quem são os elementos do conjunto B? 2, 3 e 4. Bem, agora eu vou fazer a diferença. O que é a diferença? Pelo que diz a definição, a diferença são os elementos que vai fazer parte da diferença são aqueles números que estão no primeiro conjunto e não estão no segundo. Então vamos lá. Olha, o 0 só está no primeiro. Então o 0 é um elemento do conjunto. O 1, ó, também só está no primeiro. Então o 1 também entra. O 2 já não, porque tem o 2 os dois, ó, não pode. O 3 também não pode. O 4 também não pode. O 5 pode e o 6 também pode. Ou seja, o conjunto complementar de B em relação a U vai ser 0, 1, 5 e 6. São aqueles elementos que estão no conjunto U e não está no conjunto B. Agora eu tenho uma operaçãozinha aqui maior. U menos A, intersecção com B, união C. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer passo a passo para ficar mais simples. Primeira coisa que eu vou calcular aqui é U menos A. O que é U menos A? São os elementos que tem no U e não tem no A. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. U menos A. São os elementos que tem no U e não tem no A. Então aqui vai ser, ó, o 0 só tem no U, o 1 não pode, o 2 não pode, aí depois tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Então 0, 3, 4, 5 e 6. Então eu achei U menos A. Agora eu vou fazer, ó, B união C. Então vamos calcular aqui, ó. B união C. O que é B união C? É você pegar os elementos de B e juntar com o C. Então vai ficar, ó, o 2, depois o 3, o 4, que se repete, e o 5. Então aqui seria 2, 3, 4 e 5. Bem, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que fazer, ó, a intersecção entre esses dois conjuntos. Tá? O que é a intersecção? É você pegar os elementos que estão em U menos A e também estão em B união C. Ou seja, são os elementos repetidos. Então vamos descobrir aqui quais são. Vamos lá. Olha, o 0 só tem no primeiro, então não pode. O 3, ó, tem nos dois, então o 3 entra aqui na resposta. O 4, ó, também tem nos dois, então aqui também entra o 4. E o 5, ó, também tem nos dois, então também entra aqui. Já o 6 só tem no primeiro. Bem, então aqui eu tenho o resultado dessa expressãozinha aqui envolvendo as operações com conjuntos. Operações com conjunto também
a gente pode fazer utilizando diagramas de Venn. O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn são dois círculos que você consegue fazer através de desenho. Então vamos mostrar aqui rapidinho como é que você faz utilizando o diagrama de Venn. Vamos supor, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho um segundo conjunto. Vou chamar aqui de A e de B. Os elementos do conjunto A, vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No conjunto B, vamos colocar aqui o 7 e 8. Bem, se eu quiser saber quais são os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto A são todos esses elementos aqui, ó, que estão no círculo A. Então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então esses são os elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu quiser saber quem são os elementos do conjunto B, são os elementos que estão ó, no círculo B. Ó. Então aqui eu tenho o 3, o 5, o 7 e o 8. Então 3, 5, 7 e 8. Agora vamos supor que eu queira saber a intersecção B. O que é a intersecção B? São aqueles elementos que estão no conjunto A e também no conjunto B. Que se você observar aqui, ó, seria essa parte aqui, ó. Tá? Seria quem está aqui dentro, aqui, ó. Então, esses elementos que estão aqui dentro, eles estão no conjunto A e também no conjunto B. Então, a resposta seria 3 e 5. Vamos supor que eu queira saber aqui, ó, A menos B. O que é A menos B? São os elementos que estão no conjunto A e não estão no B. Então, neste caso, são esses elementos aqui, ó. São esses aqui, ó. Que estão aqui dentro, aqui, ó, desse feijãozinho aqui, ó. São os elementos que estão no conjunto A e não estão no B. Então, quem são os números que estão no A e não estão no B? Ó? 1, 2, 4 e 6. 1, 2, 4 e 6. E se eu quiser o inverso? Será que é a mesma coisa? B menos A, será que é a mesma coisa de A menos B? Vamos ver. O que é B menos A? São os elementos que estão no conjunto B e não está no A. Ou seja, são esses aqui, ó. São os elementos desse outro feijãozinho aqui, ó. Então, os elementos que estão no conjunto B e não estão no A, vai ser o 7 e o 8. E eu também posso pedir a união B. O que é a união B? É você pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. Ó. Então vai ser 1, 2, 3, o 4, aí o 5, 6, 7 e 8. Então aí eu tenho uma breve explicação sobre as operações com conjuntos. Quem gostar, quiser lá compartilhar, dar lá um ok lá e enviar para os amiguinhos. E se quiser também mandar algum pedido, a gente está aceitando, tá? Inclusive esse aqui foi pedido de uma ex-aluna minha lá do Tiradentes, tá? Então, quem quiser ajudar aí na divulgação, a gente agradece. Valeu!